para você que clama, essa é a Palavra da Fonte. O capítulo 7 de Jeremias, ele começa com a cena desse profeta sendo ordenado por Deus a ir até a porta do templo, onde o povo fazia ali seus rituais religiosos. E para a gente entender um pouco do contexto, Deus já havia acusado esse povo de uma religião falsa. Olha só o que ele diz no versículo 9. Vocês pensam que pode roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conhecem, e depois vir e permanecer perante mim nesse templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros. Em Isaías, lá no capítulo 58, que é o famoso texto que fala sobre o verdadeiro jejum, o texto começa falando, esse povo parece desejoso de me conhecer, como se fosse um povo que fizesse certo. Ele parece que é um povo que quer conhecer os meus caminhos. Há uma ênfase muito grande nessa palavra parece, porque isso foi exatamente o que o povo de Israel fez. Ele desenvolveu a prática de parecer e não de ser. Então aqui no versículo 7 de Jeremias, o Senhor coloca o profeta na porta do templo, na divisão entre esses dois mundos criados na mente desse povo. O mundo lá de fora, onde eles podiam fazer qualquer coisa, e o mundo sagrado dentro do templo. E ele coloca o profeta ali, no meio, com uma mensagem dele. E ele diz, vocês pensam que vocês podem continuar com essas práticas todas e achar que vocês estão seguros? Olha o que o profeta fala no versículo 12 do capítulo 7. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que lhe fiz por causa da sua impiedade, a impiedade do meu povo Israel. E para a gente entender esse contexto, vocês vão lembrar que em Siló foi o lugar onde Josué chegou primeiramente na terra de Canaã. E foi ali onde ele assentou a tenda da congregação. Essa tenda foi o primeiro templo, o lugar onde o povo fazia os sacrifícios no deserto. Era onde tinha o Santo dos Santos, onde foi colocada a Arca da Aliança. Dentro da Arca havia lá as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado que floresceu, parte do maná. Tudo para lembrar da glória de Deus manifestada, de como Deus tirou o povo do Egito e conduziu eles no deserto até a terra prometida. E lá em Siló foi onde essa tenda foi colocada. E a partir dali Josué ele julgou o povo, e a partir dali Josué dividiu a terra para cada tribo. E se a gente for seguir um pouco mais na Bíblia, a gente chega até a história do sacerdote Eli. E a gente lembra que esse sacerdote ali foi quem criou o sacerdote e profeta Samuel. Mas esse sacerdote ali, ele tinha dois filhos, Ofni e Finéias. Vocês vão lembrar da história desses dois. Sacerdotes ímpios, com coração mundano. Eram pessoas que serviam na casa do Senhor, mas com desejo de lucro próprio, com muita imoralidade, e falta de reverência com as coisas do Senhor muito grande. Então é o mesmo contexto aqui, né? Deus está lembrando, olha, lembra de Ofni e Finéias? Aqueles que me serviam aqui na minha casa sem temor algum, sem consciência da minha glória. E o que aconteceu? Houve uma guerra em Israel, o Israel estava perecendo e eles falaram, vamos levar a arca do Senhor até o campo de batalha e o Senhor vai nos fazer seguro, vai nos livrar. E aí o que acontece é que a arca do Senhor é tomada. Israel perde a guerra e a arca do Senhor é levada embora. E o sacerdote Eli está sentado na estrada, na entrada da cidade, numa cadeira, já velho, 90 e tantos anos, cego. E um homem vem anunciando que a arca do Senhor foi embora e a cidade começa a gritar e ele fala, o que foi, o que está acontecendo? E quando ele recebe a notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. A esposa de Finéias, que estava grávida, tem um filho, morre no parto, e antes de morrer no parto, ela fala Icabó, que significa foi-se a glória de Israel.
E a partir dali, aquela cidade onde habitava a glória do Senhor, ela foi perdendo esse status. Então o Senhor está falando aqui no versículo de 12, olha o que eu fiz lá atrás, por causa da irreverência daquele povo, por causa de um povo que me servia sem consciência da minha glória. Mas mais interessante do que isso, olha o que ele fala um pouquinho antes, ainda no capítulo 7 de Jeremias, no versículo 11. Ele diz, este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? E eu pergunto para você, é essa a primeira vez que você ouviu essa frase, covil de ladrões, na Bíblia? Claro que não. Você vai lembrar que Jesus, o próprio Jesus, falou isso quando ele mesmo foi purificar o templo. Quando ele entra no templo e acha ali os mercadores dentro do templo vendendo pombos, vendendo animais para sacrifício, tratando sem reverência nenhuma, sem consciência da glória do Senhor, né? Os rituais religiosos, e o Senhor expulsa eles dali, e eles falam, vocês estão fazendo da minha casa covil de ladrões. Então aqui nesse texto, Jeremias, profeticamente, ele faz uma menção ao passado e faz uma menção ao futuro, para que nós hoje venhamos a entender que os nossos rituais religiosos não são nada se nós não temos consciência da glória. E é isso que eu quero chamar a atenção de você hoje. Para sondar o seu coração e pensar, quando você vai até a igreja, quando você passa pelo momento de louvor, quando você ouve a palavra do Senhor, e quando você, se você é um dos poucos que ainda preserva o bom hábito de ler a Bíblia e orar na sua casa, quando você lê essa Bíblia, quando você fala com o Senhor, como são as suas palavras, qual é a atitude do seu coração? Você tem consciência da glória do Senhor e de quem Ele é? Porque eu te digo, meu irmão, que tudo isso, sem consciência da glória, são apenas atos religiosos sem vida alguma. Você lê a Bíblia sem consciência da glória do Senhor, é a mesma coisa que assistir uma televisão, não tem peso nenhum. Não tem nenhuma mudança para a sua vida. Então, quando nós nos chegamos até o Senhor, quando nós vamos para a igreja, quando nós servimos o Senhor, nós devemos ter essa atitude do salmista que diz, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por Ti, Senhor. Isso tem que ser atitude no nosso coração. Quando nós vamos para a igreja, nós temos que ter a consciência, eu preciso de Deus. Ele é o ar que eu respiro, Ele é o pão que me alimenta. Ainda em Jeremias, no capítulo 2, Jeremias diz, fique aterrorizado, céus, fique aterrorizado, terra, porque o meu povo cometeu 2 maldades. Eles voltaram as costas para mim, fonte de águas vivas, manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não podem reter água. Então não existe maldade maior do que você olhar para o Senhor, ver que Ele é glorioso, um manancial de água viva, virar as costas e falar, eu quero outra coisa. Eu quero algo mais, o Senhor não é suficiente para mim. Entende que a gente não faz isso conscientemente. Entende que essas palavras não vêm na nossa mente quando a gente faz isso. Mas quando nós chegamos na casa do Senhor, e tudo que nós oferecemos é formalidades, quando nós aprendemos a maneira de agir e fazemos aquele ritual, né, superficial, quando nós agimos com o nosso irmão superficialmente, quando nós lemos a Bíblia e só passamos o olho pelas palavras, sem meditar, sem deixar aquilo entrar no nosso coração, isso é falta de temor da glória do Senhor. E nós perdemos o maior tesouro que Ele nos oferece, que é Ele mesmo. Então eu quero te convidar hoje para sondar o teu coração e verificar qual é a atitude do seu coração quando você se propõe a se dedicar ao Senhor, a se relacionar com Ele. E se você vê no seu coração que existe uma falta dessa necessidade pela glória, peça a Ele. Isso vem dele também. O desejo por Ele vem dele para nós. Então, quebrante o seu coração, porque sem esse quebrantamento,
sem ver a glória dele como o maior tesouro já oferecido para a humanidade, nada mais tem valor. Até a próxima Palavra da Fonte.